Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal, a gente precisa falar sobre Miguel Monsalve, né? Porque, olha, fazia muito tempo no Grêmio que eu não via um jogador em tão pouco tempo virar unanimidade. Pô, a tal ponto que até ontem ele tinha feito 2 jogos contra o Atlético Paranaense e depois ele tinha entrado também contra o Cuiabá. Contra o Atlético Paranaense começou titular, contra o Cuiabá entrou no segundo tempo. E ontem foi o terceiro jogo e foi o torcedor que pediu para ele entrar no segundo tempo e, na minha opinião, ele mudou o jogo. Mas o Renato foi perguntado sobre isso, já começa a se especular agora, será que ele pode jogar junto com o Cristaldo? Ou será que vai jogar Cristaldo ou Monsalve? É claro que o Renato já sabe de que maneira utilizar ele, mas o Renato tem aí um problema bom, como mesmo o Renato falou. Mas vamos falar sobre isso, te inscreve no canal, dá aquele like, aperta o sininho para receber as notificações, porque depois da vinheta eu chego pra gente falar como é que vai aparecer no jogo a partir de agora Miguel Monsalve, o colombiano que chamou a atenção do torcedor do Grêmio. Nesse vídeo quero falar da KTO, vai lá em kto.com, porque nós temos as KTO Odds, tem sempre algum odão muito bacana, ainda tá valendo aquele odão lá de quem chega na frente no Campeonato Brasileiro, né? Se nós ou eles, eu acho que já tá ficando uma coisa bem evidente aí. Então vai lá em kto.com, faz o teu registro, usa o cupom BAGÉ, com o cupom BAGÉ tu tem 20% de free bet, a bonificação já lá no teu primeiro depósito. Se tu tiver qualquer dúvida, tu vai no suporte, chama o chat, porque daí tu fala com a pessoa e não com a máquina, resolve tudo lá em kto.com, lembrando que o site é para maiores de 18 anos. Bom, vamos pro Miguel Monsalve, né? Ontem o Monsalve demonstrou, cara, eu tô muito empolgado com esse jogador. Sabe que antes dele chegar, né, já acontece essa história várias vezes, a conversa que eu tive com as pessoas envolvidas no negócio, com o próprio empresário dele, o Vinícius Prates, perguntando características, porque eu confesso a vocês que eu não conhecia o Miguel Monsalve. E aí todas as características que eram dadas sobre ele já chamavam atenção. E aí eu lembro que o Renato chegou a relacionar ele para 4 jogos e não escalou, não botou ele em nenhum desses 4 jogos, foi entrar só no 5º jogo contra o Atlético Paranaense. E aí a gente sabia que nos treinos ele é aquele cara que demonstra interesse, que busca falar lá com o pessoal da estatística para saber como é que ele tá rendendo, se ele pode treinar um pouco a mais, o que ele pode melhorar. É um cara realmente muito focado, desde muito cedo capitão das categorias de base, tanto do Independiente Medellín, que era o time dele na Colômbia, quanto da seleção colombiana. Mas faltava ele jogar, né? E aí ele jogou, cara, e todos os jogos que ele entra, ele melhora o time. E ontem o Renato foi perguntado sobre isso. O Renato usou 2 termos ao longo da entrevista coletiva que eu gostei. Primeiro que o Renato já disse na entrevista passada, inclusive, na coletiva passada, de que esse é o problema bom, né? Finalmente ele tem mais opções para poder mexer no time. O Renato disse ontem também que agora o Grêmio tem mais pólvora, né? Ou seja, o Grêmio tem mais poder de fogo, ele consegue olhar para o banco de reservas e ter alternativas, tanto que o Arezo não tem entrado, o Aravena não tem entrado, o Nathan Fernandes nem relacionado foi, a gente já nem mais fala dele. Então o Renato tem muito mais opções, tem opções mais robustas neste momento para o Grêmio. E aí natural que se estabeleça esse debate, né? Mas o Monsalve tá entrando, tá melhorando o time, tá? Mas é que o Cristaldo também tá abaixo. Primeiro que eu continuo considerando o Cristaldo jogador importantíssimo, juntamente com o Diego Costa, os 2 jogadores mais importantes deste ano do Grêmio. Eu não tenho dúvida nenhuma do que eu tô dizendo. É incrível, assim, o quanto o Cristaldo melhorou, principalmente ali depois da disputa do Campeonato Gaúcho. Agora, ele tá em baixa, pode ser por baixa dele, pode ser também porque ele começou a ser melhor marcado. E aí se estabelece aquilo, tá, mas pode jogar os 2? Bom, eu sei que eu não sou treinador, o treinador é o Renato. Na minha opinião, pode. E eu vou dizer mais, eu jogaria no esquema 4-4-2 e eu tiraria o Pavon. Eu jogaria com 2 zagueiros, eu não gosto dos 3 zagueiros, eu acho que os 3 zagueiros é muito mais uma alternativa não para te defender, e sim para te estabilizar daqui a pouco uma mudança de sistema defensivo, porque não quer dizer que com muito atacante tu possa ser extremamente ofensivo, do mesmo ponto que não pode, não quer dizer que, porque eu tenho um zagueiro a mais eu vou me defender melhor. O Renato fez esse esquema, e a gente sabe que o Renato não gosta de jogar nos 3 zagueiros, porque o Renato viu ali que tinha uma dificuldade da cobertura dos laterais. Agora, a partir daí, eu acredito num Grêmio com 2 zagueiros, e eu acredito num Grêmio com 2 volantes, que pode ser que é o Vila Sante, e aí tem mais uma vaga, e aí essa vaga pode ser do Dodi, essa vaga pode ser que o Renato ali na frente entenda, porque não pode jogar essa fase da Libertadores, o próprio Edenilson, e eu vejo o Grêmio jogando com 2 meias avançados, o Cristaldo e o Monsalve. Os 2 podem marcar, os 2 podem fazer recomposição e os 2 deixariam o Grêmio do meio para frente, na minha opinião, muito mais fortes, tendo lá na frente o Soteldo e o Bright White,
E depois o Bright White disputando posição com o Diego Costa. Olha o patamar que muda tudo do Grêmio. Porque tem algumas coisas que elas acontecem também com os jogadores que estão chegando. Quer dizer, o Grêmio tinha lá, voltou o Diego Costa, vamos botar pra jogar. O Renato botou pra jogar, viu que não era aquilo, que ele não estava preparado. Aí entrou o Bright White e nos mostrou um outro tipo de jogador. Muito mais intenso, dando pressão, atacando bola, muito mais participativo. Então não se tinha noção. É óbvio que o Renato também, por mais que ele demorasse a colocar o Monsalve, ele colocou o Monsalve no primeiro jogo. Beleza, correu tudo bem. Lá no gramado de plástico, na Arena da Baixada. Aí o que o Renato faz? Cara, eu preciso ver ele de novo. Aí foi ver contra o Cuiabá. E ele mostrou. Aí o que faz o Renato? Pô, peraí, o cara nunca jogou aqui no Brasil. Tem 20 anos. Eu compreendo algum receio que o Renato possa ter. E aí ontem o torcedor pediu. E aí o torcedor pediu e pum, o Renato botou ele pra jogar. E ele mostrou de novo que ele pega a bola pra ele e ele controla o jogo. O Grêmio melhora quando entra o Miguel Monsalve. Então agora o Renato não tem mais dúvida. O Renato já teve 3 provas para tirar. Em jogo de Campeonato Brasileiro, no gramado sintético, com o time desentrosado, deu uma segunda oportunidade. Essa terceira oportunidade já veio dentro de uma Libertadores contra um bom time como é o Fluminense. Então agora mudou. O Renato agora já sabe como usar o Miguel Monsalve. Eu não sei se ele vai virar titular, tá? Eu acho que o Renato pode estar pensando ainda entre ele e o Cristaldo. E nesse momento vai valer o Cristaldo, sem dúvida nenhuma, pela meritocracia. Mas eu não sei de que maneira o Renato vai utilizar. Mas eu não tenho dúvida que ou ele é titular a partir de agora, ou ele vai ser a primeira alternativa sempre a entrar no banco e cada vez mais cedo. Porque quando ele entra, ele melhora. E o Renato é inteligente. Se ele melhora o Grêmio, ele facilita as coisas também pro Renato. Mas eu quero saber o que tu pensa. Miguel Monsalve titular, entrando ele e saindo o Cristaldo, ou podendo jogar os dois juntos, como jogou o Flamengo. O Flamengo jogava assim, com 2 volantes, com 2 meias e com 2 atacantes. Era o 2-2-2-2 do Jorge Jesus. Eu sei que aí tu tinha o Gabigol voando, tu tinha o Everton Ribeiro voando, tu tinha o Bruno Henrique voando, tu tinha o Arrascaeta voando, tá bem. Guardadas essas proporções, dá pra jogar assim. Me chamaram de antigo, hoje é a retrógrada, hoje já se viu 4-4-2, me disseram isso lá no Debate Raiz. Eu acho que o sistema ele funciona de acordo com as características dos jogadores que tu tenha. Mas eu quero saber o que tu pensa aí, te inscreve no canal, dá aquele like. Aperta o sininho para receber as notificações. Muito obrigado por mais números incríveis da nossa jornada de ontem. E lembrando, sábado faremos o jogo diretamente do Alfredo Jaconi. Domingo de manhã cedo vamos pro Rio de Janeiro, porque a tropa do GG tá invadindo o Rio de Janeiro a partir do domingo. Eu e minha turma, porque nós seremos 7 pessoas para acompanhar no domingo, na segunda e na terça-feira. Se Deus quiser, o Grêmio passando para as quartas de final da Libertadores da América. Até daqui a pouco.